Seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor aqui do 2D de Teologia! Seja muito bem-vindo a 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e esse é mais um Pergunte ao Pastor, onde eu respondo as suas perguntas teológicas que você faz lá no meu Instagram, respostinhas rápidas para perguntas curtas. Lembrando que a gente está no meio de uma websérie documental aqui no 2 Dedos de Teologia sobre casamento homossexual, a nova família, toda terça-feira. Não deixa de se inscrever no canal, assinar as notificações e compartilhar aquilo que a gente está aprendendo junto às terças-feiras sobre casamento, família e reconfiguração familiar. Isto posto, vamos para suas dúvidas de hoje. Pastor pode entrar com ação trabalhista contra sua antiga denominação? Deus amado. Olha, eu não entraria. Paulo fala em 1 Coríntios acerca de irmãos entrando em litígio uns contra os outros. E parece, pelo argumento de Paulo, não tem ninguém aí entre vocês que possa julgar isso, que ele está lidando com questões de problemas entre irmãos, que esses conflitos de relacionamento estavam sendo resolvidos na arena pública por meio de juízes de paz e tal. Isso não significa que se você sofre fraude ou algo parecido, você não pode ir atrás dos seus direitos na justiça. Agora, o pastor entrar com ação trabalhista contra a igreja, cara, isso é um tipo de postura de cenário me parece completamente inapropriado. Eu preferia assumir qualquer risco, qualquer custo, do que ter que colocar homens descrentes para julgarem relacionamentos entre crentes. Eu preferia absolutamente não colocar aí nenhuma igreja nesse tipo de situação. Agora, eu não sei mais sobre o caso, né? Tô só falando de forma aleatória aqui, eu não faço a menor ideia sobre o que aconteceu. Mas, rapaz, pro cara querer colocar a igreja na justiça, ação trabalhista, chocado, hein? Rapaz. Reformado tentando casar com filha de pastor assembleiano. Muita loucura? Sou seu aluno. Cara, não, de jeito nenhum. Se a moça é crente, ama o Senhor, vai ser uma boa esposa, as denominações de vocês importam muito pouco. O que importa é que haja algum núcleo de unidade teológica que possa garantir a vocês um bom relacionamento. Agora, se vocês não têm maturidade para isso, aí é ruim. Se tem, aí tá tudo bem. Imagem de Jesus quebra o segundo mandamento? Eu acredito que não. O meu livro sobre idolatria, que vai sair pela Thomas Nelson Brasil, certo? Ainda esse ano, ele estabelece que não. Você pode ler o livro quando ele sair, certo? Mas a ideia é que o segundo mandamento proíbe a adoração a imagens, não simplesmente a construção de imagens. Muitos reformados acreditam que o segundo mandamento proíbe qualquer imagem, qualquer representação de figuras divinas, quando na verdade a proibição é de figuras divinas ou de qualquer figura sobre a terra, debaixo da terra ou acima nos céus que receba algum nível de adoração. Como lidar com um pastor autoritário? Rapaz, isso é muito doido. Primeiro, não deixando que ele exerça autoritarismo sobre a sua vida, né? E a forma como isso pode acontecer é você indo embora, certo? Não deixando que o pastor autoritário se erga sobre você. Agora, em termos eclesiásticos, se isso é possível de ser resolvido na comunidade, é existindo uma comunidade em torno desse pastor. Então, esse pastor autoritário precisa de um presbitério que o limite. Então, ele não é o único líder da igreja, existem outras pessoas liderando. E existe uma assembleia que toma decisões e que revisa o pastoreio dele com alguma frequência. É importante que ele seja votado para o cargo de pastoreio de tempos em tempos. Então, um pastor autoritário precisa de limitações. Ele não pode ser deixado ao bel prazer de suas vontades, não. O que significa participar da ceia indignamente? Isso está em 1 Coríntios 11. Significa não discernir o corpo que está relacionado ali com não se arrepender, não olhar para o que aquele corpo partido significa e não se arrepender de seus pecados nesse processo da ceia. Você ceiar sem arrependimento é ceiar de forma indigna e para a própria condenação. Você está comendo do corpo e bebendo do sangue que foi derramado e partido no seu lugar, sem você participar daquilo que aquele sacrifício foi, porque você não está vivendo uma vida de arrependimento. Então, você está comendo para a sua própria condenação. Você acredita que o MBL tem tanta força política como teve em 2018? Eu absolutamente não me importo. Sinceramente, eu estou muito mais preocupado em dizer para as pessoas se preocuparem menos com as forças políticas. Mulher tirando dúvidas teológicas pelo WhatsApp com o pastor. É sábio? Isso deve ser bem esposa de pastor. Será que é esposa de... É mulher, né? Será que é esposa de pastor ciumenta? Deixa eu ver. Você tem cara de esposa de pastor ciumenta. Bloqueado, não tem como saber. Não vou saber. É uma mulher, então ou ela tá tirando dúvidas teológicas com o pastor no WhatsApp e tá com medo, ou as irmãs estão tirando dúvidas teológicas com o marido dela no WhatsApp e ela tá incomodada. Olha, um pastor homem, ele não é pastor só dos homens da igreja, tá? Um pastor homem é pastor da igreja, isso inclui as mulheres. Se as mulheres têm dúvidas teológicas e o pastor parece ser a pessoa mais capacitada para tirá-las, eu não vejo nenhum problema que elas tirem pelo WhatsApp com o pastor. Agora, é importante que o tipo de conversa que se estabelece seja apropriada, né? Que não seja algo íntimo, ou algo sexual, ou o que quer que seja. É importante que o pastor que usa o seu celular para conversar com os irmãos da igreja tenha o seu celular aberto para sua esposa. Sua esposa possa abrir o celular e ler todas as conversas, para que ela possa
possa ver o que tá sendo conversado ali, se nenhuma... Porque às vezes o pastor não vê maldade nas coisas, entendeu? E a esposa às vezes vê ali uma conversa que lhe desagrada. É importante que o pastor não tenha uma senha no celular que a esposa não conheça, que ele não fique deletando mensagens e coisas assim. Que a esposa possa ver e se alguma coisa ali parecer incômoda na conversa, aí ela conversa com o marido. Agora, ciúminho de membro de igreja porque tá tirando dúvida teológica, aí não, aí me poupe, aí é bobagem, tá? Pode tirar dúvidas teológicas, só tem que parar, só não fica, sei lá, chamando o pastor de meu amor, sei lá, não chama o pastor de meu bem, ou não tira dúvidas teológicas sobre sexo, sei lá, sabe? É só ter bom senso que tudo dá certo, tá bom? Sou homossexual, não escolhi ser assim. Esse é um indício de que eu não fui escolhido por Deus? Rapaz, é uma pergunta boa, uma pergunta formosa, vou encerrar nela. Cara, vamos lá, devagarzinho. Ninguém escolhe a sua sexualidade, certo? A sexualidade ela é inata, ela é formada de alguma forma. A gente nasce com um determinado impulso, não é, de sexualidade que vai se desenvolvendo ao longo da vida. E esse impulso de sexualidade vai se manifestando de forma heterossexual, homossexual, bissexual ou o diabo 4 que for aparecendo aí no meio do caminho. Por que a sexualidade se manifesta de modo transviado? Porque o pecado entrou no mundo, o pecado afetou quem nós somos. Eu não escolhi ser heterossexual, certo? Eu sou heterossexual, sou casado com uma mulher, e eu não escolhi isso. Eu simplesmente manifestei minha sexualidade dessa forma. Muitos homossexuais, o mesmo, eles não escolheram ser homossexuais, eles simplesmente manifestaram sua sexualidade dessa forma. O que é que afeta a nossa sexualidade? São tantos fatores psicológicos, alguns até mesmo filogenéticos, que é difícil até julgar o que é que torna alguém hétero ou homossexual. Eu acredito em heteronormatividade, a gente nasce com esse impulso heterossexual principalmente, até porque o número de homossexuais no mundo é sempre muito menor, segundo algumas pesquisas, nunca passa de 7%, e nunca passou de 7% ao longo da história do mundo. É um número mais ou menos padrão. O normativo é ser heterossexual, mas a gente não sabe todos os fatores que afetam e formam a sexualidade humana. Você é homossexual, se percebeu homossexual, você nasceu assim, talvez, por mais que em casos biológicos não se tenha muitas provas que mostrem isso, ou você desenvolveu a sua sexualidade dessa forma através da sua vida, porque nós não sabemos quais efeitos ambientais ou de criação ou o que é que seja levam a esse tipo de formação sexual. O que nós sabemos é que nós somos pecadores. Nascendo homossexual ou não, desenvolvendo a homossexualidade ou não, o que importa é que nós vivemos separados de Deus por causa do pecado. O homem que é homossexual, a mulher que é homossexual, eles têm uma sexualidade errada, assim como o homem heterossexual que vê pornografia, que se masturba, que trai a esposa, que fica olhando e secando a mulher na rua. Fala secar, fora do Ceará a gente fala isso, fica secando a mulher, fica olhando libidinosamente as mulheres na rua. Não existe nenhuma diferença entre um e outro, são pecados na área sexual. Se você luta contra a homossexualidade, contra desejos e impulsos homossexuais, o que é que você precisa? Da mesma coisa de quem é heterossexual, a mesma coisa de qualquer outra pessoa, do sangue de Jesus sobre você. E você talvez vença esse pecado automaticamente, e você não se sinta mais atraído por homens nunca mais. Talvez você vença esse pecado progressivamente e aos poucos você vai deixando isso, ou talvez seja um pecado contra o qual você vai lutar pro resto da sua vida, como acontece em várias outras áreas, como na preguiça, como na lascívia de forma heterossexual, como no orgulho ou na ganância. A homossexualidade é um pecado, e lutar contra o pecado e ter desejo pelo pecado não é um sinal de que você não é um salvo ou um eleito de Deus. Significa que você tem pecado, e como alguém pecador, você precisa da redenção em Cristo Jesus, como todo mundo. Tá bom? Vou encerrar nessa. Deus abençoe todos vocês. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no 2 Dedos de Teologia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e assinar as notificações para não perder nada. Sempre 10 horas da manhã, o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada. Um cheiro no seu cangote e tchau, tchau. Ai, muita fome, não jantei ainda. Eu quero jantar. Não tá abrindo, brother.